Olá você, eu sou Jade Tavares, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse que é mais um episódio do Repercuta Podcast e mais um episódio de mais uma série. As ideias pipocam na cabeça e eu tenho que colocar em prática, senão fica agoniado, confesso pra vocês. Como você viu aí, sons de baterias em alguns discos específicos e como você também deve ter visto, eu escolhi o segundo álbum do Coldplay, o A Rush of Blood to the Head. Escolhido também por ser um disco confortável para mim e que eu possa trazer visões diversas, porque tem uma relação afetiva com esse álbum também. Espero que tu fique até o final, espero que tu curta esse episódio. Dá um trabalhão, mas dá um gosto danado também de produzir. E é isso. Eu sou Jade Tavares, esse é o Repercuta Podcast. A Rush of Blood to the Head é o segundo álbum do Coldplay, banda britânica surgida em 96 lá na Inglaterra. Eles estavam em ascensão depois do lançamento do seu primeiro álbum chamado Parachutes, principalmente impulsionado pelo hit Yellow. O A Rush of Blood to the Head foi lançado em 26 de agosto de 2002 pela gravadora Parlophone, tradicional corporação que é muito conhecida por ter sido a gravadora que lançou os 8 primeiros álbuns dos Beatles. A gravadora foi fundada na Alemanha ainda em 1896 e a Inglaterra ganhou sua filial em 1923 como Parlophone Records, sendo conhecida por um selo especializado em jazz. Em 1927, a Parlophone foi comprada pela Columbia Gramophone Company, que ainda mais tarde se tornaria a EMI Music. Já em 2013, ela acabou sendo incorporada pela Warner Music. Vale lembrar que além do Parachutes, o Coldplay também lançou ainda em 99 um EP chamado The Blue Room, que conta com algumas músicas que aparecem no primeiro álbum. Mas voltando pro A Rush of Blood, as gravações se iniciaram por volta de outubro de 2001 e se encerraram em maio de 2002. O álbum tem 54 minutos e 12 segundos de duração. Houve lançamento conjunto com a Parlophone e a Capitol e alçou a banda dentro dos grandes nomes do rock alternativo e do pós-Britpop, já que vinha na levada de bandas para além dos anos 90 que caracterizou a música inglesa. Como você deve ter percebido, o álbum foi gravado muito por volta dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Para ser mais exato, a banda começou a gravar uma semana antes dos atentados. No contraste com o primeiro álbum, o A Rush of Blood to the Head conta com mais presença de piano e de guitarra. E apesar de ter sido lançado em agosto de 2002, inicialmente a previsão era que ele fosse lançado 2 meses antes. Eu falei sobre a parceria com a Capitol porque ela foi responsável por distribuir o álbum nos Estados Unidos, já que a Parlophone é europeia. Em 2008, como comemoração do álbum, ele ganhou uma versão remasterizada num vinil de 180 gramas. E é importante destacar que esse álbum estreou com um enorme sucesso comercial, colocou a banda entre as que mais vendiam no mundo à época, atingindo o topo das paradas do Reino Unido e colocando a banda numa posição de destaque entre os álbuns mais vendidos no país no século XXI. Esse disco ganhou 8 vezes o disco de platina, por vendas que se aproximam dos 2,6 milhões de unidades na Inglaterra e 15 milhões no mundo todo. Eu vou passar mais à frente faixa a faixa, mas entre os destaques do álbum, que se tornaram singles, a gente tem My Place, The Scientist, God Put a Smile on Your Face e Clocks. O álbum venceu o Grammy de 2003 como o melhor álbum de música alternativa e em 2004 na categoria Gravação do Ano por Clocks. Em 2003 atingiu a posição número 473 pela revista Rolling Stone nos 500 maiores álbuns de todos os tempos. E eu vou falar um pouco sobre o período de gravações. Eu já falei que eles iniciaram os registros por volta da data dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos e houve influência dessa questão no álbum da banda. A primeira música gravada para o álbum foi In My Place, que também já rondava a banda, digamos assim, ainda nas gravações do álbum anterior. Foi meio que uma música que teria sobrado, que teria surgido na verdade ali já no final do registro do Parachutes, o primeiro álbum da banda, e não à toa foi o primeiro single lançado no A Rush of Blood to the Head. Nós temos 10 faixas no disco que foram escolhidas num punhado de 20 e praticamente o álbum foi gestado ainda durante a turnê de divulgação do primeiro álbum da banda. O foco aqui é o som de bateria e as escolhas criativas para registro dos tambores desse álbum, mas o Will Champion, que é o baterista do Coldplay, começou a participar um pouco posterior. Isso porque o início das produções foram feitas por Chris Martin, vocalista, e o Johnny Buckland, que é o guitarrista da banda, que trabalharam nas músicas, nos rabiscos das músicas, digamos assim. E uma curiosidade dessa produção é que Clocks ela veio um pouco depois
já meio quase com o álbum todo concluído. Sobraram músicas também que acabaram sendo utilizadas num terceiro álbum da banda. As gravações foram encerradas em junho de 2002, mas adiaram o lançamento do álbum para poder baixar um pouco a poeira da primeira turnê e poder ter um aproveitamento mais efetivo desse novo trabalho. Dentre as 20 canções, escolheram as 10 melhores, as 10 que mais se diferenciavam inclusive das primeiras músicas da carreira, e decidiram pelo título, que também tem uma faixa contida no álbum. Em 2002 eles participaram inclusive, já tocando algumas músicas desse álbum, no tradicional festival Glastonbury, no interior da Inglaterra. E eles gravaram uma demo com algumas músicas do álbum, o que colocou a banda sob tensão, porque alguns integrantes estavam satisfeitos e outros não. No estilo do álbum, ele inclui baladas e canções acústicas também. O U2 foi uma inspiração, além de outras bandas como o Muse, o Oasis e os próprios Beatles. Trazendo mais algumas curiosidades, a maior parte das letras desse álbum foram feitas com mais rapidez, ao contrário do trabalho anterior. É interessante trazer esse contraste para a gente entender em que momento a banda estava e como os integrantes se viam e viam o álbum e viam a obra relacionado com seu público e com a crítica especializada. Falando um pouco sobre a capa que você confere aqui na descrição desse episódio, ela foi produzida pelo fotógrafo Sove Sandsborn, e a ideia era produzir algo com sensação tecnológica, mas com todos os fundos brancos. Literalmente era isso o conceito, a ideia na época. E aí a sugestão foi tirar algumas fotos usando figuras tridimensionais, já remetendo inclusive à utilização que a gente já vê hoje muito mais consolidado, na verdade, que são as impressoras 3D. Eles utilizaram de fato uma pessoa maquiada na capa, esse busto praticamente, né? É meio rosto e meio pescoço, digamos assim. E a cabeça da imagem foi cortada, não por conceito, mas porque, segundo a pesquisa que eu fiz, a máquina só digitalizava 30 centímetros, então tiveram que eleger e que escolher ali que recorte fazer da modelo. E o interessante é que essa imagem, originalmente, tinha sido produzida para uma revista de moda chamada Dazed e Confused, ainda na década de 90. O Chris Martin viu a imagem e pediu autorização para usar como a capa de A Rush of Blood to the Head. E para a história, a capa ficou registrada e lembrada na lista de clássicas capas de álbum, numa eleição de 2010. Sobre a recepção e a opinião da crítica, a gente tem vários veículos que avaliaram o álbum como favorável ou então por nota próximo à nota máxima. São jornais e veículos conhecidíssimos da crítica especializada, a exemplo do New York Magazine, o Yahoo Music, NME, a revista NME, o portal All Music, o site Pitchfork Media, o Pop Matters, o The Guardian, o Village Voice, a revista Rolling Stone e também a revista Entertainment Weekly. E na lista de faixas, a gente tem na ordem Polite, In My Place, Got to Put a Smile on Your Face, The Scientist, Clocks, Daylight, Green Eyes, Warning Sigh, A Whisper, A Rush of Blood to the Head, a faixa homônima, e encerrando o álbum Amsterdã. O álbum teve a produção, além da banda, do produtor Ken Nelson. A mixagem, além do Nelson, também teve a participação do Rick Simpson, e na pós-produção a gente também tem o trabalho do Mark Pittian. O álbum conta com a presença de vozes, guitarras, teclados, baixo, bateria, percussão e arranjos de corda também. Aqui no Brasil, o álbum ganhou disco de ouro com 50 mil cópias vendidas, alcançando inclusive o primeiro lugar. O licenciamento do álbum foi feito pela Atlantic Record, a gravadora Parlophone. O estúdio utilizado foi o Mayfair Studios e também utilizaram mais duas localidades, o Par Street Studios e também o Air Studios. Tenho que confessar que esse episódio do Repercuta Podcast, ele foi um dos que durante a produção em 2022 ele não pôde sair, até por conta do volume de produção, porque em 2022 eu iria lançar esse episódio completando os 20 anos de lançamento do álbum. Números mais recentes mostram que eles venderam mais de 17 milhões de cópias em todo o mundo.
e o álbum segue como um dos mais importantes para sua década e para sua época. Em 2022, em comemoração do álbum, alguns dos clipes que eu vou falar mais na frente ganharam versões com imagens em 4K e também com melhorias de áudio que foram disponibilizadas nas plataformas de streaming. E My Place foi importante porque também manteve a banda coesa e unida. Na época eles não sabiam muito o que fazer depois do lançamento do primeiro álbum, e a música ela é muito importante nesse sentido de trazer esse frescor e esse senso de novidade para a banda e esse certo otimismo. Vale lembrar que eles estiveram em estúdio, mas pouca coisa saiu, e aí o estúdio eu falo em Londres, mas aí eles retornam para Liverpool, onde estavam anteriormente, e aí depois é que eles retornam mais uma vez para Londres para poder dar continuidade, e isso com músicas compostas, já com quase o álbum todo encorpado. O álbum também ganhou uma turnê mundial, que passou no Brasil também, em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2003. Como eu falei, com esse álbum eles alcançaram as premiações britânicas tanto de melhor banda como de melhor álbum, desde o Oasis, que isso não acontecia com o mesmo grupo. E da turnê a gente também tem o registro do Live 2003, que é um álbum ao vivo, CD e DVD, que foi lançado e que conta com muitas músicas desse álbum no setlist da banda. Esse ao vivo foi gravado em Sydney, na Austrália, ainda em julho de 2003, ou seja, estava bem no início ali também, pós-lançamento do álbum. O registro foi gravado em novembro do mesmo ano. Entrando na parte percussiva, que é o grande foco desse episódio do Repercuta, o Will Champion entrou na banda. Ele também faz back vocal e vocal de apoio. Ele nunca tinha tocado, isso eu lembro até que na época eu comprava revistas, as coisas que a gente tinha disponível, tanto em sebos como também em bancas de revista, e que dizia que o Coldplay era a primeira banda a qual ele tinha entrado para tocar bateria, e ele também é muito instrumentista. Vale destacar também como estava a cena e a rotina de lançamento, a agenda de lançamentos da época. Em 2002, a gente tinha as bandas do New Metal e do Post-Grunge que estava meio que dominando as paradas. A gente tinha outras bandas também mais voltadas para o indie. Só para citar algumas que estavam lançando coisas, lançando trabalhos também na época. A gente tem o Strokes, White Stripes, o próprio Oasis, The Hives, Audioslave, Good Charlotte, Godsmack, Boxcar Racer, Queens of the Stone Age, The Vines, Zwan e o próprio New Found Glory, além do James Brown, que também estava lançando trabalho. E agora a gente entra nesse som de bateria, nesse som que marca esse álbum. Antes a gente tem que falar também sobre o Will Champion, que é o cara que é responsável por esse registro e por deixar essa marca na discografia da banda com esse som específico de bateria. Eu vou passar um pouco da história do Will Champion, um pouco do seu equipamento e também algumas características que eu vou falar mais na frente, faixa a faixa, sobre o estilo dele e o estilo de som, como é que ficou o resultado. O Will Champion nasceu em 78, como eu falei anteriormente, é muito instrumentista, e o Coldplay foi a primeira banda a qual ele entrou para tocar bateria especificamente. Ele é de Southampton, na Inglaterra, e além do rock alternativo, ele também tem no folk uma das suas grandes influências. Sobre o seu estilo, ele prioriza o que é essencial na parte rítmica, é uma forma simples de tocar e condiz inclusive com as referências dele mesmo. Na sua linhagem musical, a gente tem, além do rock alternativo e do folk, como eu falei, o pop e o pós-Britpop. Além da bateria, ele também auxilia fazendo back vocal e vocal de apoio na banda, mas também toca percussão, teclado, piano e também instrumentos de corda. Ele conheceu o restante da banda na universidade a fazer o curso de antropologia. Ele foi o último membro a entrar na banda em 98, e em entrevista ele chegou a revelar que o restante da banda foi à sua casa, isso porque um colega de quarto dele tinha uma bateria e eles iam fazer um teste com esse cara que tocava. Como esse cara não apareceu, ele mesmo fez o teste e acabou entrando na banda. Ele chegou a ser demitido do grupo, demissão essa que durou 3 dias, ainda em 99, por diferenças criativas, como sempre. E a música Trouble teria sido escrita como uma forma de desculpas ao Will Champion por conta desse incidente. Sobre associações externas, o Will Champion participou como tecladista do álbum do vocalista do A-ha e também gravou partes de trilha em um dos episódios de Game of Thrones, ainda em 2013. Em 2019, numa ação filantrópica, foi lançado o álbum Children in Need, iniciativa da BBC, onde ele se juntou com a atriz Jodie Whittaker, que é conhecida por interpretar a Doctor Who. Eles fizeram um cover de Yellow.
Sobre o seu equipamento, a primeira bateria que ele teve foi uma Yamaha 9000, vou falar mais na frente, marca que segue com ele até hoje. Inclusive a presença dessa Yamaha foi exatamente no álbum Rush of Blood to the Head. Temos um bumbo de 22x16, ele usa um tom só, que não é acoplado no bumbo, é um tom de hack de 13x9 e um surdo de chão de 16x15. Caixas normalmente de 14 polegadas e pratos Zildjian, também contrato que ele tem até hoje. E vale lembrar que ele usa, eu vou falar mais na frente, mas ele usa a linha Brilliant da Zildjian. Via de regra, condução de 20K, Heavy Ride, um ataque de 18, a Custom Medium Crash, 2 na verdade ele utiliza. E no chimbal, o K Custom Dark de 14. É interessante que ele costuma usar, e isso acontece nesse álbum, o chimbal é um pouco mais escuro, um pouco mais dark e os ataques são mais brilhantes. Todos os pratos com acabamento brilhante, invernizado. Nas baquetas, ele utilizou a 5A da ProMark. Posteriormente, ele passou a usar pads eletrônicos, o que não aconteceu nesse álbum. Em suas referências pessoais na bateria, ele destaca Ginger Baker, John Bonham e Dave Grohl. Will Champion tem uma fortuna estimada em 113 milhões, isso cálculo feito em maio de 2022. Com a banda, ele gravou o Parachutes de 2000, o Rush of Blood to the Head, que é o álbum alvo desse episódio, o X and Y de 2005, Viva la Vida or Death and All His Friends de 2008, Milo Shiloh de 2011, em 2014 saiu Ghost Stories, o A Head Full of Dreams em 2015, Everyday Life em 2019 e o álbum mais recente até a gravação desse episódio, Music of the Spheres de 2021. Entre outros álbuns, a gente tem também o registro dele no disco Past Perfect Future Tense de 2004 e o Some the World. O Will Champion é tratado como aquele, digamos, os rockstars invisíveis. É possível perceber isso. E eu destaco uma entrevista dele que ficou na minha memória desde sempre, desde a primeira vez que li. Ele descrevendo a discrepância e o contraste entre ele e, por exemplo, ele pegou de exemplo o Chris Martin, que é a grande estrela da banda, incontestavelmente. Ele dizia, entre outras coisas, que, inclusive falando um pouco da mudança do direcionamento criativo da banda ao longo do tempo, ele falou que a única diferença dele para os outros integrantes da banda é que ele era o cara que mais discordava das coisas. E enquanto, por exemplo, o Chris Martin estava comprando uma casa em Malibu, ele conseguiria levar uma vida de estrela do rock, mas também uma vida comum. Enquanto o Chris Martin estava fazendo isso, comprando mansões, ele estava com a família dele no metrô e ninguém o reconhecia. Então, de certa forma, para algumas pessoas ele não teria um rosto. E ao mesmo tempo ele consegue tocar num estádio lotado. Isso ficou muito na minha cabeça, porque puxando um pouco de um juízo de valor meu mesmo, acho que o baterista é sempre um pouco mais pé no chão, via de regra. Outra curiosidade que encontrei é que o Will Champion não costumava ter bateria em casa, por conta de toda a logística necessária e pela presença de crianças também, para não fazer tanto barulho. Isso numa entrevista aqui que eu encontrei dele, ainda de 2011, mas não sei se isso mudou, não sei se ele tem uma estrutura própria ou um home studio pelo menos. Falando um pouco do equipamento dele, eu já descrevi um pouco, mas a Yamaha, ele costuma usar Silver Sparkle e depois ele incorporou no set o Brad 14x6,5 Hybrid Block, além, é claro, do tradicional Roland SPD SX. Do seu período de atividade de 97 para frente, com relação às suas preferências de som em gravação, o Will Champion já destacou que não curte muito os microfones muito próximos das peças da bateria. Segundo ele, sugaria toda a vida da bateria. E ele prefere utilizar microfones de sala. Isso é evidenciado fortemente nesse álbum. Ele chegou a falar que todos no mundo que tocam bateria provavelmente são melhores do que ele. Ele é um cara muito mais preocupado com como é que a bateria vai soar do que necessariamente ser virtuoso demais. Ele, inclusive, é o tipo de cara que toca forte nos shows e nas gravações também é evidenciado. Eu lembro de shows de ter visto DVDs assim, em que as baquetas quebrando assim o tempo inteiro, ele tirando.
Nas peles, o Wild Champion utiliza a marca Aquarium e Remo, e nas ferragens também Yamaha, as ferragens auxiliares. E o banco é o Rocking Sock. No site da Zildjian é possível você dar uma sacada também no set básico do Wild Champion e que evidencia esses pratos avantajados com dimensões grandes. Interessante que em alguns torneios depois desse álbum ele chegou a utilizar 2 tons, mas normalmente é essa configuração mesmo de bumbo, caixa, apenas um tom surdo, 2 ataques e condução em chimbal. Depois vieram as adições de outros pratos, blocos sonoros, sinos e pads. Em uma entrevista, a época em que o Wild Champion modificou um pouco seu set, a sua bateria Yamaha, e ele incorporou mais esses elementos que eu falei, mas falando um pouco da época da gravação do Rush of Blood to the Head, interessante que ele destaca que ele estava ainda se situando na bateria, aproveitava o tempo que tinha para estudar mais e para trabalhar técnica. Houve um pouco de dificuldade no estúdio, porque ele praticamente entrou na banda já para gravar, e como referências sonoras para esse álbum, ele destacou bandas como Kraftwerk, Krautrock e Echo the Bunnymen. E destaca bastante essa coisa de estar evoluindo, de fazer essa autocrítica, e com o tempo ele acabou se tornando mais técnico e encontrando caminhos para poder traduzir em som o que ele já tinha na cabeça criativamente. Uma característica importante dele nas músicas da banda, que ficou demonstrado nesse álbum, é o hábito de entrar nas músicas numa segunda parte e fazendo explodir, como é o caso de Amsterdã, por exemplo, e outras músicas da carreira da banda, mas se atendo a esse álbum, Amsterdã é um bom exemplo, você vai sacar um pouco mais na frente. Ele utiliza baterias em maple já há bastante tempo, foi esse material da bateria utilizada para esse álbum, então essas são mais algumas características do Will e também como essas suas características influenciaram no set desse álbum. No YouTube eu encontrei uma entrevista que é tratada como rara da época da gravação desse álbum. É uma entrevista que é dividida entre os integrantes, e no caso do Wild Champion, ele concedeu essa entrevista sozinho. Assisti essa entrevista também, e o que eu posso destacar dela, uma coisa que ele já pensava desde aquela época, é que ele ressaltou bastante a questão do perigo que é lidar com produtores e a mídia, o mundo da música, o mundo do entretenimento. O perigo é de você não perder o prazer em ser músico, em fazer o que você curte, fazer a música que você curte fazer. E ter banda também, fazer parte de uma banda. Ele usa isso como exemplo pelo fato deles terem levado um não de um produtor antes de serem aceitos pelo Ken Nelson e pela Parlophone. E aí, no caso, não é só a questão do não, que enfim, a gente tem que saber lidar com isso. Mas ao que ele deu a entender é que o tratamento que eles receberam não foi só com relação ao estilo da música. Não é o fato de que a música que eles estavam fazendo não chamava a atenção do produtor. Esse produtor em questão, em que ele não cita o nome, ele meio que tentou desqualificar a banda mesmo, enquanto músicos, enquanto pessoas, no fim das contas. E o interessante é que ele puxa até uma reflexão interessante, utilizando as habilidades de antropólogo que ele é, né? Ele falou que no mundo ideal, talvez uma indústria da música ela nem existiria e a gente teria acesso à música de uma forma menos deliberada, mais natural mesmo. Ele até usa o exemplo das tradições orais, em que as músicas eram passadas de gerações em gerações lá atrás, né? E aí ele fala que se a gente pudesse escolher tudo no mundo perfeito, a gente teria acesso à música de uma forma diferente da forma que é hoje. Seria como as armadilhas que a música apresenta para quem se envolve com ela. Um site que me ajuda bastante a encontrar os instrumentos, equipamentos que os bateristas utilizam é o equipboard.com. E aí lá tem listado todos os instrumentos que o Wild Champion utilizou durante toda a carreira até agora, em todos os álbuns do Coldplay. Para destacar o que eu encontrei referente a esse álbum, além dos pratos Zildjian, da linha Auguston, e também a Yamaha Silver Sparkle, também uma caixa que acredito que tenha sido utilizada nessa época, que é a Brad 14x6,5 Hybrid Block. Ele foi para madeira depois de utilizar uma Yamaha SD 455, que essa ele utilizou na turnê do Parachute ainda no primeiro álbum. Essa é uma caixa gorda em madeira, gravona, toda em madeira natural e que condiz com esse som mais pro médio grave desse álbum. Dentre as músicas do álbum que foram singles e ganharam clipes, a gente tem Clocks, em que a banda tá tocando ali no fundo preto, parece inclusive um show ou uma simulação de um show,
com bastante luzes, correspondendo à vibe daquele momento, daquela turnê deles. In My Place, em que a banda tá tocando numa sala branca, apenas virada pra câmera também. Got to Put a Smile on Your Face, e tem já alguma narrativa, tem um personagem que vai desaparecendo enquanto a banda tá tocando. Então a gente tem também The Scientist, e é um clipe que ficou famoso, é aquele em que a narrativa é de trás pra frente. Nesses, o Will Champion não aparece exatamente neste último. Entre esses clipes correspondentes ao Rush of Blood to the Head, o que eu indico para você sacar melhor o set do Will é o In My Place, que fica mais evidente. Sobre o tipo de madeira que ele usa na bateria, ele usa maple, é aquela madeira que é proveniente do Canadá, inclusive aquela folha que fica na bandeira do Canadá é uma folha de maple. Em linhas gerais, o maple é uma madeira mais dura do que outros tipos de madeira, como a bétula, por exemplo, e também é uma madeira um pouco mais pesada. Durante algum tempo, o maple meio que monopolizou a produção de baterias, era muito usado esse tipo de madeira, que ficou consagrado inclusive com a empresa Keller Drums. A principal característica do maple é sua ressonância máxima, tendo destaque nas frequências médias. As baterias em maple costumam ter um som mais uniforme e um timbre um pouco mais quente. Para quem toca vai entender o que eu estou querendo dizer, mas também tem um som controlado ao mesmo tempo. Então, por conta disso, é bastante procurado. Eu tenho uma caixa em maple, inclusive, é uma 14x8, e inclusive gravei algumas coisas que, a depender de quando você estiver escutando esse episódio, você já vai saber do que é que eu estou falando. Aqui no Brasil eu falei das 50 mil cópias vendidas, mais um certo termômetro, querendo ou não, são as trilhas de novela aqui no Brasil, que para muita gente foi uma porta de entrada para conhecer bandas do pop internacional, do rock alternativo, e com Coldplay não foi diferente, entre várias novelas as quais eles tiveram músicas inseridas, mas desse álbum a gente tem The Scientist fazendo parte da trilha da novela O Beijo do Vampiro em 2002. Vamos pro faixa a faixa desse álbum. Repercuta. Em Politique, temos a bateria em sua forma mais simples, com toques simples e simultâneos entre caixa, bumbo e chimbal, mas a música progride e é necessário o uso de dinâmica baixa mais à frente, bastante colada com a execução do piano, com bumbo no médio grave e bastante som de sala, característica de todo o álbum, e pratos brilhosos, aliás, características desse álbum todo também, desse set do Will Champion. A lá Pete Salisbury, influência direta, na minha opinião, do The Verve. E o silêncio também faz parte da música, em Politique não é diferente. No final a execução vai para um crash subdividido em colcheia, é uma música cheia de força para abrir um álbum. My Place. O som de sala está acentuado aqui nessa música, a música em sua forma pop perfeita, na minha opinião. A caixa no médio grave contribui bastante para a densidade e melancolia desse álbum e contrasta com a frequência da guitarra e do piano. A música não tem uma virada sequer, com exceção da rápida virada no retorno da música pós solo de guitarra. Aqui também, inclusive, tem a pausa presente e marcante como uma assinatura do Will Champion. Tendo um groove repetido humildemente e fazendo desse contexto quem ela é, eu não conseguiria descrever com exatidão minha relação afetiva com essa música, assim como The Scientist.
God Put a Smile on Your Face. Chimbal em cocheia, caixa e bumbo alternando em marteladas. Aqui a dinâmica se faz presente, correspondendo com a vibe da voz. Se a voz tá baixinha, a bateria também tá baixinha. Se o Chris Martin sobe, o volume da bateria vai junto, de acordo com o ânimo da música. Uma abertura de chimbal suficiente para a entrada no refrão, mantendo a mesma levada, só que no ride nesse caso. A bateria dessa música funciona mais como um pano de fundo, com guitarras e violão e até o baixo protagonizando. A música é para se jogar pro time até a explosão na parte final, em que o volume ganha destaque. The Scientist. E pensar que essa música foi feita apenas para compor uma que faltava no disco para completar o álbum e se tornou um dos grandes hits da banda. Eles disseram até em entrevistas que sabiam desde o início que tocariam essa música para sempre nos shows do grupo. Aqui a bateria só aparece quase na metade da música, há um shaker dando molho junto com o chimbal, a levada é simples, 2 toques no bumbo e um na caixa, com abertura de chimbal sutil nos finais das estrofes. No refrão, o shaker parece ser substituído pela panderola, mais uma vez contando com uma pausa característica. Música muito importante pra mim. Tenho que confessar que foi com essa música e esse álbum que eu percebi que poderia tocar bateria. Foi uma das primeiras músicas que me deu aquele estalo. Eu pensei, eu posso fazer esse groove, olha só, talvez isso seja pra mim também. Clocks. Aqui a bateria parece mais dark e mais escura, o bumbo transparente mais latente, o kick do bumbo, assim como as linhas de baixo que trabalham por entre o groove constante. Talvez pela presença do sintetizador com menos definição, mais espaçado, tipo uma névoa. É uma música com pegada dance de uma forma honesta que a banda perdeu o jeito de fazer faz tempo. Eu indico o vídeo de análise, não apenas da bateria, mas da música toda, no canal do Rick Beato no YouTube. Tida como uma música cintilante, a bateria é de certa forma a parte central, com frases em padrões de tempo ímpar, como uma base firme. Aqui o ride mais uma vez é utilizado nas subidas, no que a gente poderia chamar de refrão. A pausa na bateria substitui uma virada, dando destaque ao piano como protagonista, e no final seções de caixa e pratos de ataque acentuados dão assinatura particular a essa canção. Uma das minhas baterias preferidas, não só desse álbum, mas da discografia da banda, Daylight, tem presença de dinâmica baixa, dinâmica alta, acentuação de caixa com abertura de chimbal nos versos, virada de caixa em toques simples. Há quem diga que seja uma irmã da Clocks, um groove encaixado com piano e guitarra e a panderola marcando nos refrões, nos trechos instrumentais e também os trechos com vocalizes. Na minha opinião, essa música tem cara de uma felicidade honesta e genuína e poderia abrir o álbum tranquilamente. Eu lembro de emular esse groove no sofá de casa até o fade out com a minha Air Drums, lembranças que ficam para sempre.
Green Eyes. Das sessões acústicas do álbum, ela lembra muito algo como vindo do Parachutes, o álbum anterior. Aqui a bateria entra no que lembra um country, com toques simples entre bumbo e caixa, já na metade da música, em coerência com o restante das canções desse álbum, e com a presença de panderola bastante brilhosa. Se desmancha no final sem muita marcação destacada. Warning Sign. Parece uma continuação de Green Eyes no quesito levada com panderola, só que aqui com um groove funk num BPM bem mais lento. Pausas são utilizadas para destacar o lindo som de guitarra e o shaker reaparece nos versos. Essa levada e a música em si lembra coisas como o que o Larry Miller Jr. fez com o U2 nos discos da banda do U2 pós anos 2000. A Whisper, para mim, demonstra a criatividade de Will Champion. Ao compor uma levada quebrada com contratempo e variações no prato de condução, com bastante som de ping, o som de ponta de baqueta ao tocar ao prato, e o refrão com pratos de ataque e viradas de caixa explodindo, mas que na mixagem ficam sem lugar definido, às vezes mais perto, às vezes mais longe. Ele parece adaptar a execução das cordas para a bateria, o que fica um resultado interessante. A música parece a repetição de um acorde de introdução em repetição, e me lembra um mantra. Ao momento, num pós-refrão, bastante sutil, em que a bateria retorna apenas com ride, numa levada meio jazzista, e só depois o Will Champion retoma a presença dos tambores, caixa e bumbo. Isso é coisa de 2 compassos, é um detalhe bem específico, mas que dá todo aquele charme e que demonstra a musicalidade do Will, dando um charme e elegância à canção, até o final dela em fade. Das baterias mais interessantes de todos os álbuns da banda, na minha opinião. Faixa homônima, A Rush of Blood to the Head. Após a primeira estrofe, o Will Champion escolheu a panderola como ponto de introdução do setor percussivo da música, com groove pesado, executado constantemente no ride e com variação no crash para dar mais expansão e menos ping. Eu acredito que com taxa de compressão mais alta no caso da pós-produção dessa bateria. A escolha se dá até mesmo para contrastar, acredito eu, com o som de ponta de baqueta presente tanto no ride como no chimbal da parte 2. E a panderola come solta nessa música. Uma grande canção, não à toa, dá título ao álbum. Fechando o disco, Amsterdã. Aqui a bateria entra apenas para encerrar o álbum, numa levada pesada, densa e explosiva.
Esse álbum conta também com algumas músicas com lados B. São 7 músicas. Confesso que dessas só conhecia uma. Vou descrever para você. E mais de 20 anos depois estou eu aqui descobrindo novas coisas relacionadas a esse álbum. E algumas músicas eu curti bastante, tenho que dizer. Vou passar rapidinho sobre cada um aqui e também mostrar um trechinho para você. A gente tem primeiro logo, ela é um lado B da In My Place, I Bloom Bloom, acho que é assim que se fala. Não tem bateria, ela é toda acústica. Outra lado B do single do In My Place, One I Love. Essa eles chegaram a tocar em turnê, inclusive nesse live de 2003 também tem. Eu lembro que na época a MTV também divulgava um clipe ao vivo, né, desse show. E One I Love a gente é remetido diretamente a bandas como U2 e R.E.M. Como eu falei, ela foi incluída na turnê do álbum. Sobre a bateria, ela lembra um pouco a pegada de God Put a Smile on Your Face. I Blue Blonde e One I Love são lados B do single In My Place. E a gente tem 1.36 em numeração mesmo, 1.36, lado B de The Saints. É mais uma levada ternária, que lembra um pouco, principalmente o Britpop dos anos anteriores. Inclusive na mixagem dessa canção, a bateria está mais à frente. Lembra um pouco a pegada inclusive de Daylight e Clocks também, talvez por isso tenha ficado para trás. I Run Away, outra lado B de The Scientist. Nessa a gente tem a bateria com groove no contratempo. Ela lembra um pouco coisas do tipo como Tomorrow Never Knows dos Beatles. É uma referência evidente. E a bateria se encaixa bastante com o baixo. Para mim, a combinação do baixo com a bateria fica muito boa nessa música. Não sei se é porque ela ainda não tenha ganho pós-produção, mas a frequência da bateria ela fica um pouco mais na região aguda e o baixo no médio grave. Então, para mim dá um contraste muito interessante. Você pode sacar aí no trecho. Lado B do single Clocks, a gente tem Crests of Waves, mais uma que se aproxima um pouco das bandas inglesas dos anos 90. Tem até um certo otimismo no som, não é tão melancólico. A bateria lembra bastante o indie, que já estava mostrando as caras naquela época, em 2002, no início da década de 2010, né? Com bandas como Strokes e Franz Ferdinand, por exemplo. E um destaque também para um ataque que é utilizado na bateria no contratempo durante os refrões. Outra lado B de Clocks, talvez a minha preferida dessa lista de lado B, Animals. Aqui a bateria dá mais ênfase ao bumbo do que a caixa, tem mais toques no grave do bumbo, em toque duplo. Lembra um pouco o que o Keane beberia disso um pouco depois, outra banda que veio naquela levada, naquela época. E nessa, a voz se encontra bem na frente da banda, na mixagem. E destaque para mim na utilização do Crash. O Will Champion faz chover nessa música nos refrões. Para mim, uma das melhores desses lados B, junto com I Run Away e também com a 1.36. Tá, e essa foi Crests of Waves. Só um adendo também, antes da gente ir para Animals. É interessante quando essa música também lembra outras referências do Coldplay e outras referências de bandas de gerações anteriores. A exemplo do The Smiths, remete diretamente, e também ao próprio The Cure. Mas agora a gente vai para Animals. Vamos ouvir um pouco dessa chuva que eu falei, que o Will Champion promove nessa música.
Interessante perceber também na Animals que há um elemento que não aparece em mais de outra música e que o Will Champion usaria isso depois, a partir do terceiro álbum da banda, que é a utilização de loop, né? Nessa faixa você sacou aí. Há também a existência de uma música chamada Sweet Marianne, que aí é mais uma versão ao vivo mesmo, ela nem chegou aí pra estúdio, tem alguns shows que contam com ela, e é mais influenciada pelo rock dos anos 60, dá uma sacada. Outra faixa se chama Idiot, mais uma que nem ganhou o demo em estúdio, mas rondava a banda na época também. É um pouco mais dançante, tem uma pegada mais no indie, inclusive, um movimento que ganharia mais força nos anos posteriores. E por último a gente tem Murder, que na introdução conta com uma movimentação de bateria entre panderola e chimbal. Murder é uma valsa acelerada, para resumir, e conta com bastante som de sala, a cara desse álbum do Coldplay. Vale lembrar que o A Rush of Blood to the Head também ganhou um álbum em sua versão alternativa, todo instrumental. A capa do disco oficial é essa branca, nesse caso desse álbum alternativo ela é invertida, ela é preta e com os traços em branco. E antes de encerrar esse episódio do Repercuta, já agradecendo a tua presença por aqui, eu tenho que falar um pouquinho também da minha relação afetiva com esse álbum, o porquê de ter escolhido esse álbum para abrir essa série aqui no Repercuta Podcast. Já falei durante o episódio, foi o primeiro álbum que me despertou a coisa de tocar bateria, assim. Algumas outras bandas me trouxeram essa coisa de curtir a música de forma mais detalhada e de forma mais objetiva, que não tanto por transpiração, mas por raciocínio. Esse álbum foi o que me colocou nessa coisa de pensar e cogitar se eu realmente conseguiria tocar bateria e tal. Foi um dos primeiros e se deve bastante ao som de bateria do Will Champion e a execução dele bastante simples, mas sofisticada pro álbum. É exatamente o que o álbum pede. Eu tenho que confessar que quando eu ponho pra tocar, eu tenho esse álbum, eu tenho os 4 primeiros álbuns do Coldplay. Eu fiz questão de comprar para uma mini coleção que eu tenho. Passando disso, é inclusive um outro assunto para um outro episódio, mas passando disso a banda se tornou uma outra coisa, na minha opinião, que fica para um debate, para um próximo episódio. Mas eu não consigo nem descrever o quanto esse timbre de bateria, o timbre do álbum todo e o de bateria como destaque, o quanto eu tenho uma relação afetiva com ele e o quanto ele me parece familiar, o quanto eu me sinto confortável ouvindo. O som de sala dele, pra mim, é uma coisa que eu levo até para as minhas bandas, me influencia nos meus sons de bateria, nos timbres que eu busco. E apesar de cair num alternativo e ser puxado para o pop, inclusive, mas a densidade também é algo
algo que eu carrego comigo até enquanto artista. Então eu poderia passar vários minutos tentando explicar e ainda não conseguiria descrever. É algo que você mais sente do que consegue explicar, sabe? Além da minha relação afetiva de memória, de lembrar a pessoa que eu era, pessoas próximas, momentos em que eu coloquei pra tocar, em que havia uma situação familiar e com quem eu tava no momento. Eu lembro de tudo isso, e apesar de ser um álbum melancólico, mas eu sinto um certo otimismo. Pra mim parece um som pra um domingo de manhã, inclusive, mas também é pra um dia chuvoso. Inclusive, o dia que eu tô gravando esse episódio aqui é no final de março. Você tá ouvindo isso no futuro, é um dia chuvoso, inclusive. Então são dias que também me fazem lembrar o momento em que eu conheci a banda através desse álbum, e também é um álbum que me fez conhecer a banda já pegada ali do comecinho da carreira também, ao contrário das outras bandas que eu curto bastante, que já tinham álbuns e mais álbuns, já estavam em várias outras fases. Foi uma oportunidade de perceber a banda também ali na sua ascensão maior no início, com poucos anos de banda. Esse foi mais um episódio do Repercuta, essa série que eu vou sempre ficar trazendo pra cá, falando um pouco de baterias de discos importantes pra mim ou pra história da música como um todo. Trabalho prazeroso de pesquisa, estudo, absorção de informações e reflexão.